restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Já tem algum tempinho, meus irmãos, que eu não trago essa mensagem de Zaqueu para vocês. Zaqueu publicano. Essa mensagem é uma mensagem muito boa, principalmente a você que não aceitou Jesus como o Salvador da sua vida. Essa mensagem é para você. E essa mensagem de Zaqueu é uma mensagem muito pregada hoje em dia. Sempre foi uma mensagem muito pregada desde quando existiu Bíblia. E sabemos que Jesus, ele é o princípio, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sabemos que Jesus, que é este que pregou para Zaqueu, ele estava no princípio com Deus, e ele era o Verbo. Ele é a própria criação, ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo. E sabemos que aqui, no capítulo 19, no versículo 1, sabemos que fala de um homem chamado Zaqueu, um homem rico, um homem chefe dos publicanos e de pequena estatura. Ele não podia ir até um encontro de Jesus. Mas ele resolve a subir num sicômoro, ou seja, numa figueira. E ele ouve falar, ouve as mensagens de Jesus. E ele começa a ver aquelas mensagens maravilhosas que Jesus pregava com autoridade, que Jesus pregava não como o escriba, nem como os fariseus, mas ele pregava com autoridade. Então o coração de Zaqueu já estava na porta, Jesus já estava à porta de Zaqueu, para Zaqueu deixar Jesus entrar no seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, com ele cearei, ele comigo. O que é a porta? A porta é o vosso coração. Se o seu coração se abre para Deus, para Jesus entrar, ele entra, porque Jesus não é invasor. Jesus ele bate no seu coração para entrar. Satanás, ele é invasor. Satanás, ele entra no coração de uma pessoa daqui para ali, para uma pessoa matar, para roubar, porque a Bíblia nos fala que João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. E no versículo 11, disse-lhe Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, sabemos que Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus olhando para cima, e Zaqueu olhando para baixo, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus irmãos, para você subir na sua vida, você tem que descer. Satanás, quando ele estava lá no alto, ele queria começar de cima para baixo, mas não é assim. Para você começar, você tem que começar de baixo para cima. E foi por isso que Satanás perdeu a salvação dele, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa do ódio. E Zaqueu, ele desceu, ele não ficou orgulhoso, não ficou vaidoso, mas ele desceu na presença de Jesus, ele desceu e foi ao encontro de Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu se alegrou, disse: o mestre, o Cristo, vai jantar comigo hoje. E muitos que estavam a seu redor disse: quem é este que vai ser hóspede de um homem pecador? Mas Jesus ele veio para os doentes, porque os sãos
não necessita de médico, e sim os doentes. E Zaqueu reuniu o povo daquela época, reuniu os publicanos, porque os judeus eles não comiam com pecadores. Ele reuniu ali os publicanos, tudo quanto é tipo de pessoas. Ali acredito eu que devia ser Levi, que é Mateus, que é a qual falou de Jesus para Zaqueu. Então Zaqueu, ele diz certamente esse é o Cristo, porque ele prega com autoridade, ele prega com unção, ele não prega com hipocrisia, e ele anuncia o reino das boas novas, e esse homem faz muito milagre, certamente este é o Cristo, então vamos jantar lá em casa. Ele falava para os seus convidados que eu vou fazer um grande banquete, eu vou matar aqui uns novilhos cevados, gordos, para receber Jesus na minha casa. E Zaqueu foi, e Jesus pregando para aquele povo, Jesus pregava com poder, com autoridade, e começava a falar palavras de autoridade, palavras de ousadia, palavras de reconhecemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E quem sabe Jesus não estava falando para ele, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou lhes preparar-vos lugar. Pois se eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele preparou o caminho. Jesus, ele é o próprio caminho. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Zaqueu, olhando para Jesus, e disse, eis que resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho roubado a alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Na época da lei, meus irmãos, quando a pessoa levava uma ovelha ou um boi, você tinha que restituir, se eu não me engano, a ovelha 5 vezes e o boi 4 vezes. E Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque eu vim salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus salvou Zaqueu e Jesus, ele quer te salvar. Meus irmãos, eu não sei qual que é o problema que você está passando. Às vezes você separou da sua companheira, do seu companheiro, não conhece o seu problema, e você procura a solução na bebida, nas drogas, e achando que esta é a solução, mas é uma solução que é passageira, na hora até resolve, você fica embriagado, você fica drogado, mas logo de manhã cedo você fica com ressaca. Você tem que se alimentar aí de bebida, você tem que beber bebida alcoólica e se drogar, mas com isso você perde a sua saúde, você perde, se você não se arrepender, você perde a salvação. E, entretanto, meus irmãos, você busca a salvação em Jesus. Você busca a melhor escolha em Jesus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você aceitar Jesus como Salvador das suas vidas, você vai ter a vida eterna, renunciar ao pecado, renunciar às baladas, renunciar a bebidas, às drogas, tudo que há de errado. Se você renunciar, você vai morar nas mansões celestiais. E sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 4, se eu não me engano, na parte A, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E Zaqueu, ele andava, antes de ele conhecer Jesus, ele andava segundo a carne.
Ele cobrava impostos das pessoas além do que era lhe devido a pagar. Tinha pessoas que ele defraudava até 3, 4 vezes mais aquele valor. Mas ele arrependeu de coração. Zaqueu e disse: eis que resolvo dar meus bens, metade dos meus bens aos pobres. E Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, porque eu vim salvar aquele que se havia perdido. Verdadeiramente, este também é filho de Abraão. Zaqueu, ele era filho de Abraão. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus ele veio para os seus, mas pelos seus nos teriam negado. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Zaqueu, ele é filho de Abraão, e nós somos filhos de Abraão também pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão. Podemos ver que Zaqueu não merecia a salvação. Podemos ver que eu não mereço a salvação, você não merece. Porque a salvação é dádiva de Deus, a salvação é presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é mérito seu, meus irmãos. A salvação não é por obras. Nós temos que ser salvos por Cristo, nós somos salvos por Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho. Zaqueu achou Jesus como o único caminho, e ele estava certo. Zaqueu ele resolveu a servir a Jesus, resolveu a seguir os passos de Jesus. E Jesus abençoou ricamente Zaqueu, e esse mesmo Jesus que abençoou Zaqueu, ele quer te abençoar. Tá aí essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, em nome do Senhor Jesus.